Fala galerinha do canal, aqui é o professor Rogério Silva. Vamos seguindo aqui na nossa aula. Eu fiz um corte na aula anterior. Quem está chegando agora acompanha a aula anterior sobre a afirmação histórica dos direitos humanos. E agora nós vamos seguindo aqui na segunda parte da aula, direitos humanos e responsabilidade do Estado. Muito fácil, gente, muito tranquilo. Você consegue desenvolver uma questão de forma bem clara, bem objetiva, você observando os detalhes das palavrinhas que são colocadas nas alternativas, onde você tem que focar que os estados, logicamente, eles são sim responsáveis pela promoção, pela defesa, né, pela propagação dos ideais de direitos humanos e de direitos fundamentais, logicamente. Então é isso que nós vamos falar e ver aqui uns conceitozinhos básicos, bem tranquilos, e dando tempo nós vamos também resolver exercícios. Então nós temos aqui a responsabilidade do Estado, indutor, garantidor. Existem vários elementos de responsabilidades previstos no ordenamento internacional. Então, essas responsabilidades do Estado geralmente estão vinculadas com a cobrança de órgãos internacionais e tribunais internacionais. O Estado, no nosso caso, o Estado brasileiro, ele é um indutor dos direitos humanos. Ele tem que levar os direitos humanos. Ele é o transportador dos conceitos dos direitos humanos. E ele tem que garantir que esses direitos humanos sejam aplicados, sejam praticados. Sempre eu trabalho em sala de aula, você tem que compreender, gente, os direitos humanos como se fosse a carga elétrica, a eletricidade. E os fios e os cabos é o Estado aqui. Então, o Estado é o fio elétrico, a eletricidade são os direitos humanos. Então, ele leva de um ponto A ao ponto B os direitos humanos. O Estado ele tem que garantir os direitos humanos através de programas, através de políticas públicas, através de órgãos públicos. E isso acaba acontecendo aqui no Brasil. Se não acontecer, ele pode sofrer o quê? Punições. Ele pode sofrer consequências. Essas consequências estão diretamente associadas à omissão, à causa ou até mesmo ao nexo de casualidade, a vinculação entre causa e consequência, promovendo algo extremamente ruim, extremamente negativo para o cidadão ou para outro estado parte. Então não existe, gente, apenas um tratado internacional ou uma convenção nacional que trate de forma global os requisitos para um país ser penalizado por não obedecer os direitos humanos. Mas existem, gente, né, algumas práticas comuns, alguns requisitos básicos que estão aí no slide para vocês. Se o ato é de omissão, né, se o Estado causou de forma proposital ou se há um nexo de casualidade. Isso aqui eu não vou aprofundar, tá, gente? Porque isso aqui é responsabilidade do professor de direito penal. Mas tu tem que gravar isso aqui. Omissão, causa e nexo de casualidade, tá, gente? Repetindo, omissão, causa e nexo de casualidade. Aí sim, né, o Estado vai ser penalizado se ele cair em um desses itens aí. Quando ocorreu dentro do seu Estado a violação dos direitos humanos. Então, o Estado ele pode ser responsabilizado, tem várias e várias espécies de responsabilidade a nível penal e a nível civil. Sempre falando, tá, gente, que essas punições, essas sanções, muitas das vezes elas não são muito graves, tá, gente? Muitas das vezes os estados que promovem a violação dos direitos humanos nem dá muita trela, nem liga muito para essas penalidades. Muitas das vezes essas penalidades são na área econômica, dentro das relações internacionais dos estados partes com o estado violador. Então aqui nós temos a finalidade da responsabilidade do direito internacional. Nós temos aqui uma tríade. Qual a finalidade? Qual o objetivo?
prevenir, reprimir e limitar, né? Prevenir, reprimir e limitar. Tá aqui, olha. Buscar forçar os estados a observarem as suas obrigações. Então, o direito internacional, a comunidade internacional tem que promover tem que forçar os estados, tem que pressionar os estados para que eles possam cumprir, né, os direitos humanos antes que a violação aconteça. Então, existem ações preventivas. Repressivo. Busca reparar atos ilícitos praticados pelo Estado. Isso após acontecer os atos, né? Tem que ter uma certa punição. Não pode ficar esquecidas as violações. E limitativa. Buscar impor limites da atuação arbitrária do Estado. O Estado não pode agir de forma arbitrária para com a sua população. E o direito internacional tem que ficar sempre de olho aberto. Então, aí são as finalidades, os objetivos, né, do porquê os estados são responsabilizados: preventivo, repressivo e limitativo. O Estado garantidor não pode omitir-se, né? Ele não pode fingir que não está havendo a violação dos direitos humanos. E esse Estado, ele tem que, logicamente, privilegiar aqueles grupos, né, aquelas pessoas que geralmente sofrem essas violações, que geralmente nós chamamos de minorias, né? São grupos vulneráveis, como os indígenas, como as populações quilombolas, como o movimento, o pessoal do LGBT e por aí vai, né? Alguns países, logicamente, não estão nem aí para isso, como eu já falei, e não respeitam os direitos humanos, principalmente em ditaduras. Para poder fiscalizar e para poder julgar esses estados violadores, existem em vários cantos do mundo, na Europa, na África, na América, né, cortes, tribunais que julgam esses litígios que às vezes acontecem, gente, até mesmo entre os próprios estados, tá? Então existe, por exemplo, a Corte de Haia, existe a Corte Interamericana vinculada à OEA, e não existe hierarquia entre elas, tá, gente? Não existe. A Corte de Haia é mais importante que a Corte do Tribunal Penal Internacional, perdão, do que a Corte Interamericana. Não existe isso, tá? Não existe um tratado específico, como eu falei para vocês. Existem aqueles 3 requisitos. Vamos voltar aqui. Está aqui, olha. Para um Estado ser penalizado, a questão da omissão, da causa e do nexo de casualidade. Ok? Mas existem sim, gente, sanções. Existem sim punições. E isso está previsto, gente, né? Elas estão previstas em vários tratados internacionais, em vários pactos, acordos e protocolos, como, por exemplo, o Pacto de São José da Costa Rica, beleza? Na nossa última aula, eu irei falar sobre essa comissão e a corte estão presentes ali na OEA. Pressão sobre os estados que continuam sempre promovendo a violação dos direitos humanos, eles são pressionados por outros estados para que isso não ocorra de forma repetitiva. Então tem a retorção, que é uma pressão até mesmo na área econômica, na área diplomática, e tem a represália, que é a declaração de guerra. A declaração de guerra só em último caso. Eu não enxergo nas últimas décadas algo desse tipo. Tá aí o que está acontecendo nos últimos anos. O filho de uma Putin invadiu a Ucrânia e a ONU não declarou guerra a ele, por exemplo. Nenhum outro país declarou guerra a ele diretamente. E aqui nós temos conceitos, né? Imputabilidade, obrigação e aí a observância do que acontece com o executivo. O primeiro, o Estado, enquanto ente público, comete atos ilícitos através de seus agentes. Um agente da Polícia Militar, um agente da Polícia Federal, direto e indiretamente, ele comete, né, isso. E o Estado, a instituição que ele representa, pode sim ser responsabilizada por atos ilícitos quanto aos direitos humanos. Obrigação. O Brasil, a ratificar os tratados internacionais de direitos humanos, assume a obrigação internacional de respeitar e garantir esses direitos, de zelar por esses direitos.
em todos os poderes, não somente no executivo. Se o Brasil não quiser seguir tal direito humano, X direito humano, é só ele não ratificar um tratado internacional. E isso, logicamente, não é uma tendência do Estado brasileiro ao longo de décadas. O Poder Executivo. O principal infrator dos direitos humanos é o Poder Executivo. Os agentes públicos desse poder violam as regras internacionais quando agindo de acordo com as normas internas, ou ainda se omitindo de forma injustificada, ofendendo direitos humanos. Às vezes, né, gente, as normas internas, elas se batem, né, elas são contrárias ao direito internacional. Quem promove também essas irresponsabilidades, essas violações, são os poderes legislativo e o poder judiciário, né? O poder judiciário pode julgar um crime totalmente em desacordo com os direitos humanos previstos, vamos supor, em uma carta da ONU. Esgotamento interno. Originalmente, essa regra ela é aplicada aos litígios entre Estado e o estrangeiro, tentando evitar um possível confronto entre Estado de origem do estrangeiro e o Estado litigante. Por isso, a necessidade de esgotar os mecanismos internos de reparação. Então, gente, a legislação interna ela tem que funcionar. A legislação interna tem que, depois que ocorre a violação dos direitos humanos, ela tem que tentar reparar, corrigir. Até um pedido de desculpa às vezes acontece, né? Para que o Estado a qual o estrangeiro pertence não entre na briga. Então, se algum estrangeiro sofreu algum crime dentro do Brasil, o Brasil tem que usar as leis internas para ajudar esse estrangeiro. Se ele for omisso, ele pode criar confusão com o país a qual o estrangeiro faz parte, ou a outros países, a outros estados. Investigação e punição. É dever dos estados a investigação e a punição responsável por violações dos direitos humanos. Se não fizer isso, gente, o Estado ele é condenado. Existem, estou vendo aqui na minha cabecinha, no mínimo aí, gente, 10 casos que o Estado brasileiro permitiu a violação dos direitos humanos. E ele foi condenado, sim, pela Corte, por exemplo, Interamericana de Direitos Humanos. O Estado, muitas das vezes, não agiu de caráter preventivo, o Estado, muitas das vezes, não investigou, o Estado, muitas das vezes, não assegurou a justiça, e aí ele é penalizado. Tá? E essas penalidades, às vezes, não são muito pesadas. As mais pesadas que eu observo aqui é o pagamento de indenizações, né? Essas reparações à vítima. A consequência maior da violação de obrigação internacional, ou seja, toda e qualquer conduta do Estado infrator para eliminar as consequências do fato internacional. Então, se aconteceu a violação, o Estado tem que fazer algo para corrigir. Um porto foi construído numa terra indígena, violou o direito do indígena. O Estado tem que ir lá, tem que punir a empresa, tem que retirar o porto, tem que reparar os danos causados àquela população nativa. Se ele não fizer, ele pode recair num crime de direitos humanos. Titular de reparação. Discute-se que quem deve obter a reparação, se o indivíduo ou o Estado. Quem deve obter? Quem tem que ser o foco do reparo, do conserto? Já que são os Estados titulares do direito de exigir reparação em face à violação das normas internacionais. Os Estados são titulares para exigir. Mas, gente, entre Estado e pessoa, a quem você vai reparar? Qual é o foco primordial? Não estou dizendo que o outro Estado não pode ser reparado. Pode. Mas é a pessoa, né, gente? É a família. Né? Por exemplo, durante a Guerra do Araguaia, sumiu o corpo de um dos guerrilheiros. A pessoa está morta. O Estado brasileiro ele foi penalizado pela comunidade internacional, pela Corte Interamericana. Quem vai receber, por exemplo, uma indenização? O próprio Brasil? Não, a família do falecido. Na proteção aos direitos humanos, busca-se a responsabilização internacional do Estado, a fim de reparar os danos sofridos pelo indivíduo, pela pessoa. E aí nós temos, gente, danos morais, satisfação, sanções e sanções coletivas. São conceitos, tá, gente? Quando nós estudamos responsabilidade do Estado, é muito amplo, tá, gente? Eu estou tentando aqui
manter um foco. Você tem que compreender a responsabilidade do Estado a nível nacional e, logicamente, perante os direitos internacionais, os tratados, protocolos e acordos. Danos morais. Tu sabes isso, eu tenho certeza que você sabe disso. Quando a reparação consiste em compensar danos imateriais. Não apenas, né, gente? Por exemplo, acontece danos físicos. Existem danos psicológicos, existem danos à honra, e isso deve sim ser reparado. Satisfação. O que é a satisfação dentro dessa questão do direito internacional e da responsabilidade do Estado? O pedido de desculpa, a admissão da responsabilidade, a garantia de não repetição, o pagamento de uma soma, olha, indenização financeira. Isso são conceitos, são ideias do conceito de satisfação. Sanções. Sanção é toda medida tomada em reação ao descumprimento anterior de obrigação internacional. Essa sanção a um determinado Estado pode ser feita por um Estado para contra outro ou de vários Estados contra um determinado Estado. Pode ser de um para um ou pode ser de vários para outro, esse outro que cometeu uma violação de direitos humanos. Muitas das vezes essas sanções, essas ações de reação ao descumprimento, ela ocorre de forma coletiva, como está previsto na Carta da ONU. Então, eu coloco aqui, olha. Carta da ONU, 1945, São Francisco, USA, né? Ação relativa à ameaça da paz, à ruptura e atos de agressão, artigo 41. O Conselho de Segurança decidirá, preste atenção, Conselho de Segurança, isso aparece em prova, tá? Órgão ali da ONU. Decidirá sobre a medida que se envolveu o emprego de força armada. Deverão ser tomadas para tornar efetivas suas decisões. Poderá convidar os membros das Nações Unidas a aplicar tais medidas. Aí, gente, é ação de guerra. Mas isso só em último caso, como já falei aqui para vocês. Estas poderão incluir a interrupção completa ou parcial das relações econômicas. Então, existem sanções econômicas, corte de comunicação ferroviário, marítimo e tudo mais. E até mesmo, né, o rompimento das relações diplomáticas. Acontece muito isso, né, entre países aí pelo planeta, né? Não só aqui na América, não só no Brasil. Um país X está brigando com o país Y, aí o país X chama seu embaixador. Esse fato de chamar o embaixador, gente, é uma atitude altamente grave dentro dessas relações internacionais. E aí o país Y acaba chamando também seu embaixador. Cada país chama o seu embaixador no outro país. E aí eles ficam #magoados, é maior onda aí. Depois eles acabam fazendo as pazes, esses filhos da mãe. É isso que acontece. E aqui você observa, gente, a responsabilidade do Estado em vários e vários documentos. Na DUDH, no Pacto de São José da Costa Rica, na emenda constitucional aqui no Brasil, que está na Constituição, que eu já falei várias vezes para vocês, a 223. Então, bora pegar aqui como exemplo o Pacto de São José. Está aqui, olha. São competentes para conhecer os assuntos relacionados com o cumprimento do compromisso assumido. Compromisso assumido. Se o compromisso não foi obedecido, não foi seguido, o Estado parte, ele pode responder a esse crime. Primeiramente, passa pela comissão. A comissão ela faz recomendação, ela cria relatórios, e se o problema persistir, aí vai para o tribunal, que nós chamamos de corte. Aí o tribunal, a Corte Interamericana julga e é inapelável. O Estado tem que aceitar. Você vai conseguir compreender isso muito bem, gente, quando você for estudar comigo aqui a nossa última aula sobre tratados internacionais. Aí você tem mais um recorte, né, de um documento, aí a Constituição, diz aí o artigo 5, né? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. E aí no item 10 ali, ó, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas. Assegurado o direito de indenização por danos materiais ou moral. Então, tu sabes que os direitos humanos dentro do Brasil são chamados de direitos fundamentais dentro da Constituição brasileira. Então, tá aí, gente, os direitos fundamentais assegurando a indenização.
Artigo 109. Aos juízes federais compete processar e julgar. Na hipótese de grave violação dos direitos humanos, tá, gente? Grave violações dos direitos humanos. Quem vai tratar disso? Quem vai tratar do inquérito, do processo? Quem vai ser responsável? Um juiz federal. Então, o governo federal como grande protetor dos direitos humanos. Beleza, gente? Bem fácil, bem tranquilo isso daqui. Muito bacana, você consegue resolver várias questões com isso que eu ministrei para vocês agora. Beleza? Lembrando que essa aula ela faz parte da aula 02 aqui do nosso cronograma, que trabalha história, afirmação histórica e responsabilidade do Estado, né, perante os direitos humanos. Então aqui, gente, atendendo a pedidos, vários de vocês aqui pediram, né, solicitaram, vamos lá resolver algumas questões. A respeito dos marcos históricos, fundamentos e princípios dos direitos humanos, assinale a opção correta. Então aqui, olha, uma questão do Sebrasp. Trabalha história, fundamento e princípios. Letra A. Segundo a doutrina contemporânea, direitos humanos e direitos fundamentais são indistinguíveis. Acabei de falar, gente. Existem sim diferenças. Os direitos humanos internacionais e os direitos fundamentais são os direitos do Estado Nacional. Não são exatamente iguais. Tem direitos que existem no direito internacional que não existem na Constituição de um determinado país. Está errado. B. Os direitos humanos são dispostos em um rol taxativo, que foi internalizado pelo ordenamento jurídico brasileiro com a promulgação da Constituição Federal. Os direitos humanos, gente, eles só existem no Brasil. Os direitos fundamentais só existem no Brasil com a Constituição de 88? Claro que não. Existe muito tempo antes. E o mais correto era estar escrito aqui, gente, direitos fundamentais. Os direitos fundamentais estão dispostos em um rol taxativo, que também estão presentes na Constituição de 88. Está errado. C. No Brasil, os direitos políticos são considerados direitos humanos. Tá, direitos humanos, direitos fundamentais. E se exercício pelo cidadão se esgota no direito de votar, o direito político ele é limitado ao voto e ser votado? É óbvio que não, né, gente? Ele é gigante, os direitos políticos. Inclusive de organização política, de sindicatos políticos. D é a alternativa correta. A dignidade da pessoa humana é um dos princípios, com certeza, da nossa Constituição. É um fundamento dos direitos humanos. Lá na minha primeira aula, no meu primeiro slide, eu coloquei lá, gente, os conceitos de direitos humanos. No centro está a dignidade da pessoa humana. O Estado brasileiro tem que trabalhar para assegurar essa dignidade. Segunda questão. Um dos antecedentes históricos com o documento de proteção dos direitos humanos foi o Bill of Rights, que pode ser identificado como Bill of Rights, Declaração dos Direitos, Inglaterra, século 17. Beleza? Limitou o poder do rei, divisão dos poderes, direitos de primeira geração ali na Inglaterra durante a Revolução Gloriosa. Há uma Carta de Direitos Humanos firmada em 1789? Não, gente, isso aí é a Revolução Francesa. O primeiro documento internacional de garantia dos direitos humanos, criado pela ONU, sangue de Jesus, não tem nada a ver com a ONU. Documento resultante da luta do povo inglês contra a tirania real, firmado em 1215, parte integrante é a principal da Magna Carta. Magna Carta, gente, não tem nada a ver com Bill of Rights, tá? E a Magna Carta aconteceu na Inglaterra no século XIII, mas é a luta dos barões dos senhores feudais contra o poder absolutista do rei, tá certo? Então, a alternativa correta, letra D. Carta criada no contexto do fim da Revolução Gloriosa, onde o rei da Inglaterra foi expulso pelo parlamento e chamaram o Guilherme de Orange. Só que o Guilherme de Orange, príncipe da Holanda, só assumiu o poder porque ele teve o seu poder reduzido e aumentado o poder do parlamento.
Então foi o fim da monarquia absolutista na Inglaterra. E isso, anos depois, acabou também influenciando a Revolução Norte-Americana e a Revolução Francesa. Ok? Terceira questão. Considerando essas verdades como auto-evidentes, que todos os homens são criados iguais, que são dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes são a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Ô questãozinha mequetrefe. Sabe por quê, gente, mequetrefe? Porque o elaborador ele pegou esse trecho aqui, ele fez um Ctrl+C, Ctrl+V. Ele estava com muita preguiça de fazer uma questão bacana. E aí, meu amigo, nem eu que li praticamente todos os documentos, todos os tratados de direitos humanos, eu tive dificuldade em lembrar esse trecho. Ele quer que você saiba o trecho. Então, aquela questãozinha marota que só o elaborador sabe a resposta naquele momento ali da prova. E aí, filho de Deus? Essa frase de fundamental importância na evolução histórica dos direitos humanos está contida onde? Eu usei, gente, um dos documentos históricos aqui e mostrei isso. Mostrei o documento aqui, que tem o comando da questão. Como eu falei para vocês, ele fez um Ctrl+C, um Ctrl+V. Declaração de Independência dos Estados Unidos, Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 48, Petição de Direitos, 1628, na Inglaterra, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão na Revolução Francesa, ou a Magna Carta na Inglaterra. Então aí você tem vários documentos, né? A DUDH, a Petição de Direitos na Inglaterra, a Revolução Francesa, a Revolução Americana e a Inglaterra do século XIII. O que você chuta aí? 1, 2, 3, 4, 5. Vamos lá, letra A, né? A Declaração de Independência dos Estados Unidos da América. Inclusive lá, gente, no documento, aparece certinho aqui, olha, a questão da felicidade, né? Se o indivíduo tem felicidade, ele tem tudo, né? Então tá aqui, eu vou te mostrar o documento, por isso que eu gosto de trabalhar com slide, para você observar onde que esse documento estava, em que momento da nossa história. Tá aqui, olha. Aqui, Revolução Americana. Olha aqui. Consideramos essas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes estão a vida, a liberdade e a procura da felicidade, né? Uma revolução altamente elitista, onde os ingleses que moravam nas 13 colônias lutavam, acima de tudo, pela liberdade econômica, a liberdade de negociação. Eles diziam, não existe tributação sem representação, né? Sem eles participarem da aprovação das leis lá na metrópole inglesa. Ok? Lembrando que nos Estados Unidos não houve de imediato o fim da escravidão. Então, em vários documentos, eles falam de direitos iguais, eles falam de todos nós somos iguais perante a lei, todos os homens, mas não esqueçam, gente, é uma sociedade extremamente machista e escravocrata. O fim da escravidão nos Estados Unidos só aconteceu décadas depois com a Guerra de Secessão. O norte contra a escravidão e o sul favorável à escravidão. E aí, porrada, facada, chifrada, cavalaria aérea, o bagulho foi doido. Beleza? Quem quiser dar uma força para o nosso trabalho, quem gosta dos nossos materiais e quiser acompanhar nossas aulas pelo canal, tá aí a apostila, tá, gente? Todos esses slides, eles são baseados nessa apostila que eu vendo aí, 57 páginas de direitos humanos, focado aí no concurso da PM do Pará. Apenas R$30. Tá aí o meu número de telefone, o Instagram, beleza? No próximo vídeo, nós vamos para a nossa terceira aula, o nosso terceiro bloco de aula. Nós iremos trabalhar os direitos humanos na Constituição Brasileira
e nós iremos trabalhar, gente, um negócio bem interessante chamado de PNDH, tá? Os Programas Nacionais de Direitos Humanos. Valeu, galera! Aqui é o professor Rogério Silva, do canal História para Todos. Até a próxima!